Uma a cada 7 pessoas no mundo não come o suficiente para ser considerada saudável. Enquanto isso, a ONU calcula que 1 bilhão e 300 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no planeta. Ou seja, 1/3 dos alimentos é perdido durante os processos de produção e venda. A campanha Pensar, Comer, Preservar, Diga Não ao Desperdício visa reduzir o desperdício principalmente entre os consumidores, comerciantes e outros atores sociais da área gastronômica e de hospedagem. A iniciativa é da ONU, por meio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e da Agência para Alimentação e Agricultura, a FAO. Nas regiões industrializadas, 300 toneladas de comida são jogadas no lixo a cada ano, o suficiente para alimentar 870 milhões de pessoas que estão em estado de subnutrição. A campanha fornece informações e dicas para evitar o desperdício, reduzir o impacto ambiental e poupar recursos. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro. O Brasil é conhecido como o país do desperdício. São descartados todos os dias toneladas de alimentos, o suficiente para alimentar mais de 10 milhões de brasileiros diariamente. Desperdício de alimentos é o tema de hoje, com a participação de 2 convidadas. Kátia Martini Rodrigues, professora da Faculdade de Nutrição da PUC Campinas, e Maria Helena Antonicelli, coordenadora do Departamento de Alimentação Escolar da CEASA Campinas. Eu agradeço a participação de vocês aqui. E evitar o desperdício de alimentos não é uma tarefa nada fácil, tanto para as indústrias, empresas, como para as residências. Com certeza, Lê. Obrigada pelo convite. Realmente nós temos que pensar no desperdício de alimentos em toda a cadeia produtiva, desde o campo até os locais de comercialização desse alimento, assim como nas casas, nos restaurantes, quer sejam comerciais ou coletivos. Então é um grande desafio que sempre precisa ser muito debatido para que a gente consiga reduzir esse desperdício. E um desafio é exemplo dessa campanha que a própria ONU lançou, não é isso, Maria Helena? Sim. Ainda mais que nós temos o problema cultural, né? As pessoas têm o costume de desperdiçar o alimento, né? Então, é um trabalho também de educação com as pessoas, de evitar o desperdício. Tá. A PUC Campinas tem envolvimento com relação ao desperdício de alimentos nas empresas. Como que é esse trabalho, Kátia? E os alunos também são envolvidos? Sim. Na Faculdade de Nutrição, os alunos no 4º ano têm oportunidade de realizarem estágios nos serviços de alimentação das empresas. E nesses locais, muitas vezes, eles desenvolvem trabalhos voltados para a conscientização tanto dos usuários daquele restaurante, das pessoas que se alimentam nesses serviços de alimentação, que é um problema grande, né? Às vezes as pessoas se servem, ou seja, colocam no prato um volume de alimentos muito maior do que aquele que efetivamente elas conseguem consumir. E esse alimento é desprezado, ele precisa ser jogado fora. Sim. Então, o volume de restos acaba sendo muito grande. Então, muitas empresas já estão desenvolvendo trabalhos, e aí é que existe uma grande colaboração dos alunos da Faculdade de Nutrição voltados para essa redução de desperdício de alimentos. Esse desperdício pode ser considerado bem alto ainda nas empresas? Olha, em muitas empresas sim, né? A gente tem exemplos quando nós começamos a desenvolver trabalhos de 60, às vezes 80 gramas per capita, né? Então, imagine uma empresa que sirva 500, 1000 refeições, o volume de alimento que é desprezado. Nossa, muita coisa. Então, o indivíduo, a pessoa que se alimenta naquele local, ele precisa
pensar nisso, né? Algumas empresas, o usuário ele pode se servir do que ele quiser, quantas vezes ele quiser. Então é interessante que ele se sirva de uma quantidade que ele considere que é suficiente, e se não for, ele volta para se servir de mais alimentos. Tem empresas que limitam algumas coisas, por exemplo, o prato proteico, mas os outros alimentos são todos servidos à vontade. Outro problema, Leila, que também diz respeito ao meio ambiente, seriam os descartáveis, né? Então, existem nas empresas, nos serviços, nos diferentes tipos de serviços de alimentação, muitos tipos de bebidas sendo oferecidas. E a pessoa ela poderia pegar um copo descartável, se servir, e se ela quisesse mais, voltar com aquele mesmo copo e se servir novamente. O que a gente vê muitas vezes é que as pessoas pegam 2, 3 copos, né, enchem daquela determinada bebida e, quer dizer, um indivíduo consumindo 3 copos. Então, isso também é um desperdício que tem que ser considerado, porque esse copo ele tem que ser descartado. Então, é mais um lixo que é gerado. Isso também compromete o meio ambiente. E esse desperdício não é diferente nas residências também, não é isso, Maria Helena? As pessoas pensam que o desperdício só ocorre em restaurantes, em cozinhas industriais, né? Mas dentro da casa da gente, a gente também desperdiça muito alimento, né? Então, toda vez que a gente for fazer uma receita, uma preparação, né, durante a semana, prestar atenção no número de pessoas que vão consumir essa receita em casa, a quantidade de alimentos que você vai estar comprando, se essa quantidade é suficiente para aquela semana ou para aquele mês, né? Então, toda vez que a gente for fazer uma compra, ter esses itens assim em mãos para saber o que comprar, né? Porque se você acaba comprando uma quantidade maior do que você vai consumir, você corre o risco de perder esse produto pelo prazo de validade ou de esquecer esse produto dentro da geladeira. Quem já não chegou em casa, guardou um pé de alface na gaveta da geladeira, e a hora que foi olhar, aquele pé de alface já tinha ido, né? Então, além de não guardar esse alface da maneira correta, né? Fazer o armazenamento da maneira correta. Qual seria a maneira correta? É a hora que chegar em casa, lavar as folhas, colocar num recipiente. Já lavar? Eu costumo falar para colocar já lavado, porque você já deixa num lugar fácil na geladeira para você consumir. Porque se você chega em casa depois do trabalho e você pensa que você vai ter que lavar um pé de alface ainda para consumir, eu acredito que ele vai ficar mais uns dias lá na gaveta. Mais uns dias, aí a possibilidade de ir para o lixo é grande. Sim. Então, quanto mais à mão você deixar aquele produto para ele ser consumido, é mais fácil você lembrar de consumi-lo, né? Então, você vai fazer um lanche, você vai pegar o pé de alface para lavar uma folha para colocar no lanche? A gente acaba deixando, né, de lado. Com certeza. E outra questão que eu gostaria de saber é como que uma família pode fazer uma compra politicamente correta? Vocês fiquem à vontade. Acho, né, Kátia, que a gente primeiro poderia falar de elaborar um cardápio, né? Com certeza. Uma sugestão é para que essa família elabore um cardápio para a semana, até mesmo para identificar quantas pessoas vão almoçar, vão jantar na residência, para definir quantidades a serem compradas. E com um cardápio elaborado, é muito mais fácil executar essa compra e em quantidades adequadas para, né, não ter surpresas depois, que comprou em excesso e acabou perdendo alimento desnecessariamente. E sair com aquela velha listinha de compra em casa, né? Não tem jeito, né? Porque a hora que você está na correria, você chega no supermercado, será que eu tenho será que eu tenho esse produto em casa ou não? Na dúvida eu acabo levando. Aí você vai lá dentro do seu armário e coloca mais um pacote. Então, a gente acaba armazenando o produto e passando o prazo de validade e deixando aquele produto, mesmo que ele não seja um produto perecível, acaba perdendo o prazo de validade. Então, sair com essa listinha é uma dica bem legal, porque se você monta o seu cardápio da semana e compra os produtos da semana,
assim, ter o desperdício naquela semana, eu acho que vai ser bem menor. Então, pelo que vocês estão falando, as compras semanais, elas são mais interessantes. Sim, as compras semanais, são, né? Em casa, em né? casa, em isso. casa Em casa é mais fácil de você se organizar, né? Tá certo. Quais os principais alimentos que são descartados, que são jogados no lixo nas residências? Eu acredito que principalmente aqueles alimentos mais perecíveis, né? Como, por exemplo, verduras e legumes, frutas, né? Que é o que a Marilena disse. De repente você compra um volume grande, coloca, armazena na geladeira, mas acaba esquecendo ou então não consegue consumir tudo aquilo que foi comprado. Então, como eles são perecíveis, o tempo de durabilidade é pequeno e você acaba tendo que desprezar. Quais são os principais alimentos que são descartados, são jogados fora, em casa? Então, domesticamente, eu penso que aqueles alimentos mais perecíveis. Então, são as verduras e os legumes, frutas, né? Então, eles têm um tempo de vida menor. E se a compra é feita excessivamente, ou se compra mais do que efetivamente você consegue utilizar, rapidamente ele se deteriora e precisa ser descartado, né? A gente pode dar outros exemplos também. Às vezes você chega no supermercado e tem alguma promoção. E aí você resolve levar em maior quantidade. Então o consumidor ele precisa estar muito atento para ver o prazo de validade desse produto. Porque às vezes ele traz para casa e não consegue consumir dentro daquele prazo e acaba tendo que desperdiçar também, né? Então a gente precisa estar muito atento a essa questão. E indo de encontro àquilo que a Marilena falou, realmente a lista de compras auxilia muito. Porque aí você não corre o risco de repetir a compra de algum alimento que você já tem em casa. Certo. E eu acho que eu concordo com a Kátia, né, as frutas e os legumes, principalmente porque hoje os consumidores eles têm uma exigência, né, de qualidade das frutas e legumes, que assim, uma fruta que esteja com um pequeno defeito, com um amassadinho, essa fruta já não é consumida, né? O consumidor já não compra, na verdade. Então, a gente também tem que se conscientizar que quando uma fruta ela tiver um pouco mais madura ou ela tiver com alguns pequenos defeitos, se ela não está própria assim para consumir in natura, a gente pode trabalhar essa fruta em outras receitas, no preparo de bolos, no preparo de uma vitamina, e não descartar esse produto, né? Lá dentro da Ceasa, com o programa do ISA, a gente trabalha muito isso, né? Então, são frutas que estão próprias para o consumo, que chegam principalmente agora com o calor, né? Que de um dia para o outro elas estão bem maduras, e você vai oferecer aquela fruta, eu não gosto porque está muito madura. Mas o que a gente pode fazer com essa fruta, né? Posso fazer uma geleia, posso fazer um doce, posso fazer um bolo. Então, tem opções para estar trabalhando essa fruta do que descartar. Tá certo. Né? Inclusive, nós estamos com uma reportagem aqui do Alessandro Azevedo, que mostra um desses programas da Ceasa Campinas. Vamos conferir? O mamão que não está com uma aparência muito bonita, o chuchu um pouco amassado ou aquele talo de verdura que ficou fora da salada são muitas vezes jogados no lixo por serem considerados restos de alimentos ou então pelo simples fato de estarmos cada vez mais acostumados com o desperdício. E é a partir de projetos como o Banco de Alimentos da Ceasa Campinas que se pode ter a dimensão de como um alimento pode ser reaproveitado. Nós temos assim diversos parceiros, empresas, escolas, universidades com o trote solidário. Então, alimentos que estavam indo para caminho para o desperdício chegam até a gente dá esse destino rápido aí para as entidades assistenciais. Um exemplo disso é essa instituição de Campinas, que atende por dia mais de 500 meninas e recebe desde o ano passado frutas, verduras e legumes que teriam o lixo como destino certo. Faz bolinho, pode fazer torta, então a gente aproveita, aqui nada se joga.
Se você tem o hábito de jogar fora tudo aquilo que você considera como resto, saiba que você pode estar desperdiçando uma grande quantidade de alimento que pode ser saboreada por você ou então que pode ajudar a matar a fome de muita gente. As meninas chegam aqui às 8 horas da manhã e tomam café, almoçam, vão para a escola, outra turma está chegando, então era um custo assim muito alto. Então, olhando pelo aspecto financeiro, é fundamental e isso é uma ajuda muito grande a gente receber. A comida aqui é boa, é gostosa? É muito boa. E o que você mais gosta de comer? Eu gosto de comer também, eu gosto de comer lasanha, essa batata também, muito gostosa. Maria Helena, só que essa é uma logística muito bem estruturada, sim, né? Sim. Conta um pouco pra gente, não é tão simples. Como a gente falou, né, que a fruta a gente perde de um dia para o outro, né? Então tem que ter uma organização, uma logística muito rápida desse alimento entrar no banco de alimentos e já ter o destino da entidade e a cozinheira fazer o preparo da maneira correta, né? Então, para isso, a gente faz orientações com essas cozinheiras que participam de cursos lá com a gente na SEASA, né? A gente ensina como armazenar da maneira correta. Então, vamos supor que ela receba uma doação grande de uma caixa de um produto que ela não vai conseguir consumir num dia, né? Então, o que ela faz? Ela pode congelar, ela pode já deixar ele pré-processado para usar no dia seguinte, né? Então, a gente faz toda essa orientação com a cozinheira, ela ter esse armazenamento corretamente e poder usar aquele produto durante a semana. Acho que a gente ficou devendo, Kátia, nas empresas não há essa possibilidade, né? É uma situação diferenciada, né? Nas empresas que servem alimentação, almoço para os funcionários. Então, só para o telespectador entender. Nós temos na empresa a questão das sobras, aquele alimento que foi preparado, que está pronto para o consumo e que não foi distribuído. Então, é diferente daquilo que nós conversamos a respeito do resto, né? As sobras nas empresas, se elas são adequadamente armazenadas, né? Um arroz, um feijão que ficou sob controle de tempo e temperatura, são dois fatores extremamente importantes, elas conseguem ser oferecidas, por exemplo, do almoço para o jantar. A gente tem que tomar muito cuidado com essa sobra de alimentos nas empresas. O ideal é que a gente faça um planejamento muito bem feito para que a gente reduza ao máximo esse volume de sobras. Com certeza. Para isso, nós temos também, muitas vezes os alunos da Faculdade de Nutrição ajudam a desenvolver receituário padrão. Então, na receita, é uma receita onde a gente tem os per capitas de cada alimento que vai ser usado na elaboração daquela receita. E aí a gente conhece quantas pessoas, em média, vão se servir ou vão fazer uso do restaurante naquele dia. Então, a gente consegue ir trabalhando para que se reduza ao máximo esse volume de sobras. Então, destacando, só podemos utilizar essas sobras se a gente tiver certeza da forma como elas foram conservadas. Se não, é adequado que se despreze. Se despreze, infelizmente. E nas residências, essa questão do tempo, temperatura, também estão valendo. Também é importante, Conta pra gente. Hoje a gente sabe que as pessoas trabalham fora, não tem tempo de ficar cozinhando, né? E a gente, como nutricionista, sempre pede para voltar ao hábito, né, Kátia, do arroz e feijão todo dia. Mas quem quer ficar cozinhando arroz e feijão todo dia, né? Então, assim, a gente pode armazenar, pode congelar. Então, você tem que ter também esse planejamento que você tem num restaurante
restaurante industrial, você pode ter dentro da sua casa. Então, eu quero fazer o feijão para uma semana. Armazena, coloca em recipientes, né, na porção adequada para o tamanho da família, se a família são 4 pessoas, né, para descongelar só aquela porção para consumir naquele dia e as outras porções ficarem dentro da geladeira, né? Então, sempre em porções pequenas. Isso a gente pode fazer também quando vai no supermercado. Tem uma promoção de uma peça de uma carne, que ela é mais barata quando você compra em peça do que em pedaços. Chega em casa, fatia aquela carne, já coloca nas porções que você costuma utilizar para você congelar e coloca uma etiquetinha também, né, falando, olha, é carne que eu congelei tal dia, né, para ficar fácil para você tirar da geladeira e descongelar só aquela porção. Porque se a gente não armazena da maneira correta e fica, tira, congela, descongela, a gente pode ter um problema de intoxicação nesse alimento, a gente perde as propriedades nutricionais desse alimento, então a gente tem uma perda nesse alimento. Então, armazenar da melhor maneira possível e programar naquela semana o que vai ser utilizado. Que outros cuidados nós devemos ter na residência, à mesa? Toda vez que o alimento for para a mesa, que a gente deixou aquele alimento fora do tempo, deixou fora da temperatura, né, que a gente ficou conversando em cima daquele alimento a gente fala que é para descartar, porque ele pode ter sido contaminado. Então, quando a gente quer guardar um alimento, eu cozinhei o feijão para uma semana, então eu tiro aquela porção, já coloco nos recipientes corretos e já levo para o freezer e deixo só aquilo que eu vou consumir fora da geladeira. Por exemplo, os alimentos que ficam expostos à mesa. A gente recomenda não estar reutilizando esse alimento. Porque a gente corre o risco de depois misturar esse alimento com outro fresco e acabar contaminando a porção toda, né? Entendi. Pode falar. Fazendo um paralelo com a empresa, né? Você tem os balcões de distribuição dos alimentos nas empresas. Então, as pessoas passam se servindo desse alimento, muitas vezes conversando, falando ao celular, mexendo no cabelo, né? Então, é um alimento que já foi exposto. Então, essa sobra que a gente diz de balcão realmente precisa ser desprezada. Tem que ter um preciosismo mesmo nessa situação. Sim, porque ela, né, pode ter sido contaminada através desses fatores externos, então não deve ser reutilizada. Então, existem estratégias para reduzir o desperdício em relação a isso também. Às vezes, as empresas que têm um grande número de usuários têm 3, 4 balcões de distribuição. À medida que vai chegando no horário da finalização do período de almoço, por exemplo, a gente vai fechando os balcões e concentrando tudo em um balcão apenas para que se reduza o volume de alimento a ser desprezado. Tá certo. Na verdade, estratégias existem, né? Sim. O que está faltando, eu acho que é uma conscientização da população, das empresas. Em que nível vocês acreditam que nós estamos? Eu acho que a parte de educação é fundamental, né? Só que como a gente vê hoje, as empresas, cada vez, elas acabam até induzindo o consumidor ao desperdício. Antigamente, quando a gente ia ao cinema, você comprava um pacotinho pequeno de pipoca e um copinho pequeno de refrigerante. Hoje, por uns reais, né, 2, 3 reais a mais, você acaba levando um pacote maior, daí a pessoa acha que isso é, né, vantagem para ela, então ela leva um pacote de pipoca maior, um copo de refrigerante maior. Além de ter problema na saúde, a criança ou mesmo uma pessoa adulta não consegue comer
aquela quantidade lá e acaba desperdiçando. Então, as porções hoje que existem no mercado também são porções grandes. Então, a gente sempre comenta, uma pessoa que mora sozinha, se ela vai comprar um pacote de pão e ela não armazenar esse pão da maneira correta, o pão vai vencer, né? E ela não vai conseguir consumir aquele pão todo. Só que se você for comprar uma porção menor, uma quantidade menor, acaba tendo um custo maior e a pessoa acha que então ela vai comprar o pacote maior, que ela vai ter um benefício, pão mais tempo, mas ela vai continuar estragando. Então, quando as pessoas se conscientizarem que elas têm que comprar a porção correta para ela consumir naquela semana, que não é vantagem comprar grande porção assim, pensando que não, eu estou tendo vantagem em levar esse produto. Né? Então, eles estão vendendo mais, a gente acaba comprando, levando esse erro de achar que... Então, nós temos que nos conscientizarmos, né? E as empresas também têm que ajudar. Também, né? Todo mundo. Você, Kátia? Então, acho interessante, muitos serviços de alimentação, de empresas ou mesmo de hospitais, já possuem muitos desses controles. Né? Agora, em outros locais, né, às vezes a gente visita a empresa, até mesmo que gostaria de receber os estagiários, e às vezes a gente nota que existe um cuidado por um lado, mas nem sempre de outro lado. Então a gente precisa realmente entender o serviço de alimentação como um todo e trabalhar no sentido de redução de desperdício. E o cliente do restaurante, ele tem uma responsabilidade muito grande nisso. Cliente. Sim, porque se ele deixa muito resto no prato, a gente precisa produzir mais para atender esse volume que vai ser servido, quando depois isso vai ser desprezado. Então, eu gostaria muito que as pessoas pensassem nisso no momento de elaborar o seu prato, no seu almoço, no seu jantar. Isso em casa também, né? Também, né? Quando a gente precisa pensar no que efetivamente a gente consegue comer para colocar uma quantidade adequada de alimentos no prato. Vamos deixar aqui o site da Ceasa, ele tem algumas dicas interessantes. No site da Ceasa nós sempre colocamos algumas dicas de frutas, verduras e legumes, né? Então o site da Ceasa é www.ceasacampinas.com.br. Dicas de época? Sim, frutas da época, frutas como melhor preparar. A gente acaba sempre tendo alguns alimentos que a gente sempre prepara da mesma maneira, né? Então como tem uma variedade de receitas desses alimentos, né? Tá certo. Kátia, Maria Helena, eu agradeço a participação de vocês e todas essas informações. Muito obrigada. Tá? Obrigada mesmo. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!